Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 6 do livro de Josué. Não há muro que resista à fé de um filho de Deus fiel. Obedeçamos mesmo que nem sempre compreendamos os propósitos de Deus. Uma batalha literalmente vencida no grito, é o que vemos aqui no capítulo 6. Duas vezes Raabe é chamada de prostituta. No verso 25 é dito que ela viveu entre os israelitas e então é chamada apenas de Raabe. Isso é restauração. Isso é o poder de Deus, o perdão de Deus evidenciado na vida de alguém e trazendo restauração, trazendo realmente uma nova vida e um passado esquecido. Isso é graça. Versos 3 a 5, Deus deu ordens estranhas para a batalha. Fé é confiar na palavra de Deus mesmo quando as coisas parecem sem sentido. Versos 6 e 7, Josué confiou em Deus e fez tudo o que ele ordenou. Aqui nós vemos uma correta associação entre fé e obras. Ele confiou em Deus, teve fé e fez exatamente o que Deus mandou, ainda que aquilo que Deus mandou parecesse um tanto sem sentido. Isso é obra. Isso é praticar, viver aquilo que a gente diz viver, ou aquilo que a gente diz crer. Isso é colocar em prática a fé que nós dizemos possuir. Fé e obras de mãos dadas. Verso 17, a cidade de Jericó foi consagrada para destruição, diz a Bíblia. Portanto, não havia solução. O pecado ali tinha que ser destruído como um câncer que tem que ser extirpado. Quando há esperança, Deus concede oportunidade. Por exemplo, quando lermos o livro de Jó, Deus enviou seu profeta para pregar a capital de uma nação muito corrompida, muito violenta. Ele mandou Jó a Nínive, capital do Império Assírio. Aquela cidade se converteu. Sodoma, Deus enviou seus anjos para tirar dali uma família. Havia ainda alguém que pudesse ser salvo. E a própria Raabe é uma evidência muito clara de que quando há esperança, quando há aceitação da graça, Deus salva, Deus perdoa. Mas no que diz respeito a toda a cidade de Jericó, aos demais moradores de lá, infelizmente o câncer já havia se alastrado e era preciso extirpar esse mal para que não contaminasse as demais nações em redor, e especialmente o povo de Israel. 3 vezes é dito nesse capítulo, versos 17, 22 e 25, que a prostituta Raabe foi poupada, juntamente com a família dela. Aqui nós vemos então a manifestação da graça de Deus. Versos 18 e 19, Josué foi taxativo. O povo não deveria se apossar de nada e os metais preciosos seriam levados ao tesouro do templo. E com isso, Deus estava ensinando ao seu povo que com o pecado não nos relacionamos. Com o pecado não devemos manter nenhum tipo de contato. Aquela cidade havia sido consagrada para a destruição, portanto ela havia sido julgada e condenada. Ela representava ali o pecado. E aquele povo, o povo israelita, não podia ter nenhuma relação com isso. Verso 20 diz: ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Portanto, a vitória vem do Senhor. Mesmo que para você as circunstâncias pareçam intransponíveis, que haja muros grandes, muros espessos ao seu redor ou na sua frente, se você confiar no Senhor, será possível a vitória. Confie em Deus. Verso 22, servos de Deus devem ser homens e mulheres de palavra. Aqueles homens haviam dado palavra a Raabe, a família dela, e eles cumpriram a palavra. Nós também temos que ser assim. Se somos cristãos, devemos sempre falar a verdade e ser pessoas de confiança. Verso 25, Raabe viveu com os israelitas, casou-se com um deles e se tornou ascendente de Jesus. Isso é graça. Isso é restauração. Verso 27 diz: o Senhor esteve com Josué. Como é bom saber quando nossos líderes estão sendo dirigidos por Deus. Assim temos mais confiança. Portanto, oremos por nossos líderes para que eles também entreguem a vida a Deus e assim sejam líderes confiáveis, dirigidos pelo Espírito Santo. E finalmente, ainda no verso 27, a fama de Josué se espalhou porque Deus estava com ele. Qualquer outro tipo de fama é mera vaidade, é até perigoso. Que Deus nos ajude a confiar nele, que Deus nos ajude a, como Josué, ter fé e obras correspondentes, porque assim a vitória é certa em nossa vida.
Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o Deus que nos dá as vitórias.